Quinta-feira, 16 de dezembro de 2016. TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja agora os nossos destaques de hoje. Capacitação preventiva. O Tribunal de Contas do Estado promove seminário para orientar prefeitos eleitos de municípios sergipanos sobre gestão administrativa. Orientação técnica. Corte de Contas Sergipana promove encontro estadual de gestores públicos sobre o meio ambiente. Fiscalização e controle. O balanço semanal dos processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a atuação nas escolas públicas do Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência. O bate-papo é com o instrutor do PROERD, o sargento da Polícia Militar, Ismael Vieira. Essas são as nossas manchetes de hoje e você vai ver a partir de agora no TCE na TV. Olá! Cerca de 50 prefeitos eleitos de municípios sergipanos participaram no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe do primeiro seminário de gestão municipal. O evento também foi aberto a vereadores, secretários e servidores públicos. O objetivo do TCE foi capacitá-los para que possam trabalhar a partir do ano que vem com mais transparência e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. A reportagem é de Tamires France e Mica Neto. O seminário foi realizado principalmente para instruir os prefeitos e vereadores que irão assumir mandatos no dia 1º de janeiro do ano que vem. Todos nós estamos aqui com um objetivo só, que é de ajudar as próximas administrações. Ensinar como devem ser feitos os projetos, como deve ser feita uma licença ambiental. Vamos distribuir uma cartilha com todos esses dados do início ao fim do mandato. Então esta é uma grande oportunidade que nós estamos dando aos gestores para que eles possam cumprir o seu papel de administradores públicos. Entre os temas das palestras na programação que transcorreu durante todo o dia estavam a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, o papel das controladorias, licenciamento ambiental, plano diretor, captação de recursos e Lei de Improbidade Administrativa. É preciso que os gestores eles tenham consciência dos atos deles, que esses atos podem ser incluídos nos atos de improbidade administrativa e o Ministério Público vai estar aqui para alertá-los. A principal intenção nossa não é puni-los inicialmente, é que eles fiquem atentos àqueles atos que eles vão praticar, que todos aqueles atos podem gerar uma conduta que seja considerada de improbidade administrativa e as penalidades que daí advêm. A gente quer que esses gestores eles entrem com consciência do que eles vão fazer, que eles mudem a sua mentalidade, porque o Brasil já está cansado de tanta corrupção. Nosso objetivo é trazer uma mensagem aos novos prefeitos de responsabilidade fiscal, enfatizando seus pressupostos, o planejamento, a transparência e o controle que deve ser feito sobre as contas públicas de forma regular. Então, enfatizando justamente, basicamente o planejamento, a importância do planejamento para a gestão pública, isso associado às políticas públicas, especialmente despesa de pessoal e endividamento das prefeituras. O assunto transparência na gestão pública foi abordado pela delegada Daniela Garcia. Combate à sonegação de impostos e outras ações da polícia para coibir a corrupção na gestão pública. A corrupção ela não pode ser a regra, ela não pode existir, na verdade. Nós temos que trabalhar dentro da legalidade, com ética, com responsabilidade, porque é coisa pública de todos nós. Então fica esse recado para os gestores e nós estaremos atentos, seremos parceiros na medida em que atuarem de forma correta. E estaremos de lados contrários na medida que infringirem todas essas regras. Os prefeitos eleitos que participaram do evento elogiaram a iniciativa do tribunal e reconheceram a importância do devido preparo para a nova gestão. Essa iniciativa desse seminário cabe para nós nos orientarmos, nos capacitarmos, e eu fiz questão de não só vir
como prefeita, mas trazer também a equipe que já foi escolhida, os vereadores eleitos e reeleitos do nosso município, todos que puderam comparecer a esse grande evento e essa grande iniciativa do Tribunal de Contas que está de parabéns. O prefeito eleito de Telha participou do seminário e conversou com a imprensa sobre a situação pontual do município, que teve o atual prefeito afastado da gestão já no finalzinho do mandato. Falou também sobre as perspectivas de trabalho e organização das despesas da prefeitura no ano que vem. Folhas em atraso, os servidores vêm passando dificuldades, desde o mês de agosto, alguns servidores não recebem salário. Na verdade, o procurador do município, se tem ideia, tem 9 meses de salário atrasado. Então, é uma administração que reflete o que a gente se vê. Hoje está sendo revelado o que a gente já imaginava. Então, a dívida do INSS já vai em 2.400.000, isso no município pequeno como Telha, como administrar com tanta dificuldade. Então, o seminário ele serve para nos dar conhecimento. Eu acho que no momento de crise que passamos, o conhecimento é a maior arma para que conseguimos vencer e superar esses desafios e atender o desejo da sociedade. Conversamos também com o prefeito eleito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, que viu com bons olhos a ação pioneira do TCE e comentou sobre a situação financeira por qual passa a Prefeitura de Aracaju e, diante disso, os desafios para o ano que vem. Nossa perspectiva é de reorganizar a cidade. Nós estamos reconstruindo. Eu parto da premissa que você nunca começa do zero, mas é como se a gente estivesse começando do zero. Nós vamos trabalhar, lutar, fazer uma política grande de austeridade para que a gente possa enfrentar, né? Principalmente no primeiro e metade do segundo ano, vão ser anos muito difíceis, mas nós vamos enfrentar. Eu estou preparado, a equipe está preparada, né? Vamos superar essas dificuldades. Eu tenho esperança e vou trabalhar muito para que a gente possa reconstruir a nossa cidade. Esse é o nosso desafio. O evento contou com parceria do Sebrae e Universidade Federal de Sergipe. É hora de integrar a universidade ao Tribunal de Contas para que os municípios possam ter esta força de conhecimento, de empenho, no sentido de construir as ações que venham a fortalecer os municípios. É a forma que a Universidade Federal de Sergipe tem de prestar a sua participação, construir uma participação de forma integrada, para que os municípios possam, de alguma forma, possam receber esses conhecimentos gerados na universidade. Os Ministérios Públicos Estadual, Federal e de Contas, a Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Contas da União e as Controladorias Gerais do Estado e da União, IBGE, entre outras instituições, como bancárias, como Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Banese e Caixa Econômica, estavam todos em apoio ao seminário. Nós estamos aqui para apoiar essa iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, como uma excelente iniciativa no sentido de preparar os gestores, os eleitos e os reeleitos para enfrentar novos cenários de maior contingência de recursos. Então, é nesse sentido que nós estaremos apresentando para os presentes alternativas de captação de recursos. A expectativa agora é que os novos gestores possam assumir as prefeituras, cientes das responsabilidades e também das leis que regem a administração pública. Só temos duas opções neste momento histórico que vive o país: ou ir para a barbárie ou ir para a civilização. E quem tem que escolher somos nós, e é para isso que eu quero fazer uma reflexão com todos eles, com todos os gestores, com todos os presentes aqui no Tribunal de Contas no dia de hoje. A seguir, Corte de Contas Sergipana cedia encontro estadual sobre meio ambiente dedicado aos gestores públicos. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Não sai daí, TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento
100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. De volta do intervalo, a gente destaca o encontro estadual realizado no Tribunal de Contas de Sergipe sobre meio ambiente, dedicado a gestores públicos. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O TCE sediou um encontro para conscientizar as novas administrações com o objetivo de resolver problemas relacionados à coleta de lixo, destinação de resíduos sólidos urbanos em Sergipe, regularização de cemitérios e também licenciamento de obras públicas e licenças para a construção de empreendimentos imobiliários. O presidente da ADEMA, Almeida Lima, lembrou que a Constituição Federal estabelece que condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, tomadas pelo gestor, devem ser respondidas em juízo e vários processos do gênero tramitam na Justiça. O município é entidade política federativa da mais alta importância na condução da gestão ambiental. Portanto, nós procuramos mostrar esta realidade de competência, de responsabilidade, de dever, não é? Para com a preservação do meio ambiente, não apenas para as atuais gerações, mas para as futuras gerações. Ou seja, o município precisa ser direto, objetivo, precisa ter uma atividade voltada para o meio ambiente, né? Para que não seja cometida, inclusive por penalidades civis, administrativas, criminais, por omissão. O presidente da ADEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente, disse ainda aos prefeitos presentes que está aberto a convênios e entendimento com todos os municípios de Sergipe. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana foram julgados 5 processos na sessão da primeira Câmara, dentre relatório de inspeção, aposentadorias e transferência para a reserva remunerada. Na segunda Câmara, foram julgados 39 processos. Na pauta, relatórios de inspeção, aposentadorias, pensão previdenciária, revisão de proventos, autos de infração, transferências para a reserva remunerada, recursos de reconsideração e reclamações trabalhistas. E no Pleno, 29 processos e 4 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, recursos, rescisória, denúncias e representação foram os assuntos tratados. E a determinação do TCE que chamou a atenção da imprensa foi novamente o bloqueio das contas do município de Aracaju. O conselheiro Ulisses Andrade, relator, responsável pela área, disse que a prefeitura não apresentou a receita disponível e continua com salários de servidores do mês de novembro atrasados e também 13º. Por isso, o bloqueio foi decretado. Nós não temos o valor exato para pagamento, porque não nos foi enviado, né, por parte da prefeitura, senão bloquearíamos só o necessário. Não nos foi enviado o valor que seria necessário para pagar e nem sabemos a receita que vai chegar, o dinheiro que vai entrar nas contas da prefeitura. Por conta disso, o bloqueio. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, o sargento da Polícia Militar de Sergipe, Ismael Vieira, destaca a atuação nas escolas públicas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. A gente vai a um breve intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe.
Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos, nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o assunto que a gente destaca é o programa educacional de resistências, drogas e a violência. Durante o bate-papo com o repórter Messias Carvalho, o sargento da Polícia Militar de Sergipe e instrutor do programa, Ismael Vieira, falou sobre a atuação do PROERD nas escolas públicas do estado. Acompanhe! Sargento, bom dia, obrigado por sua vinda ao programa. Vamos explicar à população o que é o PROERD, a que ele se destina. O PROERD é um programa internacional, né, surgido lá na cidade de Los Angeles, de prevenção ao uso indevido de drogas e de violência. Esse programa ele é direcionado a crianças e adolescentes para que o trabalho seja conduzido para a prevenção ao uso indevido de drogas. Como é a logística dele? Vocês vão às escolas, né, e de que forma isso é processado? Então, a escola envia um ofício ao nosso comandante-geral, ao coronel Marconde Cabral. O coronel ele autoriza a aplicação e durante 10 semanas um instrutor capacitado, um policial militar capacitado, ele se direciona até aquela escola que solicitou e durante 10 semanas a gente aplica esse programa, que é um programa que trabalha a teoria socioemocional da aprendizagem. Essa teoria contempla 5 competências. A gente trabalha o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia e a alteridade, os estilos de comunicação, as habilidades de lidar com riscos e desafios e também a tomada de decisão segura e responsável. Esse programa ele não é apenas aplicado diretamente aos estudantes, mas há, de fato, o envolvimento da família, porque no nosso material tem o que a gente chama de conversas em família, que nós convidamos e sugerimos que os nossos estudantes, eles compartilhem em casa com os seus pais aquilo que está sendo trabalhado, essa teoria que está sendo trabalhada junto com eles, para que eles se tornem adultos seguros, adultos saudáveis e adultos responsáveis. É um trabalho, Messias, de prevenção, né? Não é um trabalho de correção, mas um trabalho de prevenção, porque o jovem ele está em desenvolvimento cognitivo e ele precisa ser auxiliado nessas questões de fazer escolhas seguras, fazer escolhas responsáveis. E, naturalmente, todo jovem tem esse potencial. Se a gente estimula a tomada de decisão segura, principalmente envolvendo a família, com certeza o resultado ele é positivo. A gente viu o telespectador, o ouvinte que ligou, porque ele conheceu o programa, ele acompanhou os filhos e viu que não é apenas um trabalho da escola e da polícia, mas é esse trio, né? Escola, polícia e família. Você diz que o programa é preventivo, a natureza dele é preventiva, né? Drogas, violência, comportamento na escola. Ele é preventivo, mas ele se debate com realidades
práticas em que crianças, jovens, estão nessa situação. Dá para corrigir? Como é esse envolvimento com a família, por exemplo, quando você tem um caso concreto em que aquele cidadão, aquele jovem, aquela criança, às vezes, vive a situação de risco, vive o quadro de violência que vocês tentam prevenir, mas ele já está envolvido? Então, existe uma rede de proteção que está montada para atender a essas diversas situações. O interessante desse trabalho da Polícia Militar, que é também uma estratégia de polícia de proximidade, em que o instrutor ProERD se aproxima um pouco mais da escola e da família, quando se identifica, este instrutor ele vai articular essa rede de proteção, que cabe aí o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe que trabalha com redução de danos, o CRAS, o CREAS. Então, já existe, Messias, uma rede de proteção. Então, esse policial, por estar fazendo policiamento preventivo, ostensivo, de proximidade, é uma ferramenta, né? É uma estratégia de articular esses outros atores, esses outros agentes. Por quê? Porque a gente sabe que sozinho, um único ator, um único agente atuando não vai conseguir resolver, porque os problemas relacionados ao uso indevido de drogas são problemas de difícil solução. Não é fácil, principalmente pela desinformação e pelo preconceito que beira nessa temática, né? Na maioria das vezes a gente percebe que as pessoas elas são muito desinformadas e preconceituosas. Às vezes há um discurso e uma informação que acaba atrapalhando. Por isso que é importante a gente articular esses agentes que estão preparados para orientar e para, no momento de um tratamento, que o tratamento seja minimamente, a quantidade de dano seja reduzida. Porque às vezes a gente acaba censurando, né? Como é que pode? Essa garotada já está envolvida com isso, mas a gente tem que dar a melhor solução. E a melhor solução só quando é articulado, quando é integrado. Bom, o senhor falou de uma forma geral, né? Qual é o procedimento a ser adotado? Na prática, estamos fechando 2016. Vocês têm identificado isso? Vocês têm vivido essa realidade? Têm conseguido resolutividade? Então, no campo da prevenção, sim. No campo da correção, a gente não pode, principalmente porque o papel do policial militar não é este. Então, a gente faz essa mediação, mas principalmente porque a gente trabalha com crianças e adolescentes. Então, no momento em que o adolescente ou a criança está numa situação de uso indevido, né, é muito delicado. Então, o policial ele não pode atuar diretamente, né, nesse quesito, e aí a gente tem que passar a bola, claro. Mas vocês encaminham, eu quero saber. Claro, sim. Vocês têm vivenciado essa realidade, porque eu tenho ouvido de professores coisas, acho que o senhor vai ter que incluir no seu programa, no ProERD, a questão também do telefone celular. Tem professores com problemas graves de indisciplina dentro de sala de aula, né, não conseguem nem evitar o uso do telefone celular pela rebeldia do aluno, isso vai da questão do comportamento, né, do estar bem em sala de aula, enfim. São realidades hoje que a gente vê, além das drogas, né? Professor Denis Princesa, eu não consigo dar aula depois das 9 da noite na escola, porque não dá para suportar a maconha, né? É uma realidade que vocês vivem no dia a dia da aplicação desse programa. Veja, a gente percebe também, Messias, que muitas vezes essa coisa das drogas, apesar de todos os problemas relacionados, muitas vezes as pessoas, por desinformação, e às vezes o preconceito é tão grande, que às vezes acaba ampliando mais do que se deveria, entendeu? Claro que os problemas existem, mas a gente tem que aprender a lidar, por exemplo, no ambiente escolar, os professores, os coordenadores precisam aprender a lidar com essas situações também, porque o empoderamento da escola não pode ser perdido. Né? Antigamente, na época em que éramos estudantes, o que acontecia? Essas questões elas eram resolvidas na escola, sem problema. Acontecia, às vezes, por exemplo, um adolescente levou um simulacro de arma para a escola. Aí eu me recordo que a professora, olha aqui, sargento, o que os nossos jovens estão fazendo? Aí o professor, e qual foi a orientação? Como é que isso foi conduzido? De que maneira isso aí foi conduzido? Foi de uma forma pedagógica ou apenas essa censura, por exemplo, né? Então, a escola é um espaço de pedagogia, é um espaço de orientação. Naturalmente, os agentes da escola precisam construir com orientação estratégias de prevenção e de
ressignificação de comportamentos, sejam eles comportamentos da disciplina, né, ou outros tipos de comportamento. Naturalmente que a droga ela não pode e não deve entrar na escola. Quando há, na prática, essa presença, claro que a polícia tem que ser acionada, porque o uso da maconha, a maconha é crime. O uso da maconha ainda é crime, sim. Então, é óbvio que a polícia tem que ser acionada. Escola que quiser adotar esse programa, é da Polícia Militar, é um programa de voluntários. Exatamente. É bom lembrar disso. Entre em contato com o comando. Entre em contato, é só elaborar um ofício direcionado ao comandante-geral, o coronel Marconi Cabral. Esse ofício chegando ao quartel do comando-geral, aqui na Rua Itabaiana, ele vai ser direcionado à coordenação do PROERD. A coordenação do PROERD vai verificar a possibilidade agora para o ano de 2017 nós aplicarmos este programa na escola. A gente faz uma preparação também, a gente reúne os professores, faz uma sensibilização, apresenta para os professores e coordenadores em um determinado momento do ano, antes da aplicação, o que é, como se procede, quais os aspectos, a teoria que a gente trabalha, para que não seja simplesmente um policial indo à escola, mais um policial visitando, não. É um policial que visita a escola e que provoca a escola e os atores para que juntos a gente faça um projeto de prevenção. Né? Não é algo mágico, porque a gente está muito acostumado com resultados imediatos. O resultado da prevenção ele é muito mais barato, só que ele não é imediato. Né? Ele leva tempo para a gente perceber esse resultado. Mas salva vidas. Mas salva vidas. Até sem imediatismo. Muito obrigado, então. Um grande nós abraço. que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez no Sergipe em Debate. Para discutir essa questão que é fundamental. Para estimular e para construir também, Messias, um discurso equilibrado. Porque a gente sabe que quando se fala no tema drogas, a gente percebe que é um certo temor e também um certo desequilíbrio, até por conta da desinformação. A gente agradece mais essa oportunidade. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes eu aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 1h30 e também às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você!